Mateus capítulo 12, verso de número 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Irmãos, vivendo sem o Espírito Santo, aqui é um caso muito grave, querido, quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele não habita em mim, eu não consigo entender a palavra do Senhor. Eu não consigo ter prazer em orar. Eu não consigo ter prazer em estar junto com os irmãos. Eu não consigo ter prazer em estar em comunhão com os irmãos. Eu não consigo ouvir a palavra de Deus. Eu não consigo ir, querido, para encontro com Deus. A pessoa ela não consegue, querido, ter forças. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá força a todo momento. Só que aqui a palavra de Deus, em Mateus capítulo 12, verso de número 43, que ele está dizendo: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Para quem que ele está falando, querido? Ele está falando isso para os crentes, para os cristãos. Para os cristãos, querido, que ele está falando essas coisas. Porque a partir do momento que tu entrega a tua vida para Cristo, querido, tu recebe um novo Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele habita em ti. E aquele espírito imundo, querido, que habitava em você, ele sai por lugares áridos procurando repouso, querido. Ele anda por lugares áridos procurando repouso, procurando aonde, querido, repousar. Então, aí você recebe um novo Espírito, né? Um novo Espírito você recebe. E esse Espírito, querido, é ele que faz com que você tenha um coração alegre. É esse Espírito, querido, que faz com que você enxergue a verdade. É este Espírito que faz com que você ame o próximo. É este Espírito, querido, que faz com que você perdoe o seu próximo. Nós temos várias passagens, amado, que falam sobre as pessoas vivendo sem o Espírito Santo. Dentro da palavra está cheio, querido, de pessoas sendo atormentadas por demônios. Mateus capítulo 8, querido, verso de número 28, fala de um homem gadareno. É onde ali aquele homem ele é atormentado, querido, por demônios. Por onde cadeias nem correntes, querido, podem o segurar. Mas a palavra de Deus diz que um dia Jesus ele desceu naquele lugar. E a palavra de Deus diz que quando ele o avistou, querido, ele correu ao encontro e disse: vieste me atormentar antes do tempo. E Jesus, então, olha para aquele homem com um olhar de compaixão e diz para ele: expulsa o demônio daquele homem. E expulsa todos os demônios, querido, porque era uma legião. Jesus pergunta: quem é você? Ele vai dizer: eu sou legião. Então Jesus expulsa o demônio daquele homem, querido. E ele passa a ser um canal de bênção para outras pessoas naquele lugar. Ele passa a ser um canal de bênçãos, querido, para famílias, porque todo mundo via aquele homem como era o estado dele. Não só ele, querido, como em Marcos capítulo 9, verso de número 9, a palavra de Deus diz que um homem ele tinha um filho, querido, que desde a infância o espírito imundo o atormentava. Ou seja, ele era jogado no fogo. Muitas das vezes o demônio queria o afogar, querido. Só que um dia ele teve um encontro com o Senhor, querido. E Jesus então ordenou e expulsou, querido, o demônio que atormentava aquele jovem. Da mesma forma, querido, em Mateus capítulo 12, verso de número 22, a multidão ali, querido, trouxeram um homem endemoniado, gago e mudo. Então Jesus ordenou que se retirasse dele.
porque nem os próprios discípulos, querido, conseguiu expulsar esse demônio. Eles conseguiu expulsar o demônio deles. Então Jesus, ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Marcos capítulo 7, verso de número 25, querido. A palavra de Deus fala sobre uma mulher cirofenícia grega, que ela tinha uma filha que estava possuída por um espírito imundo. E Jesus ali, vendo a fé daquela mulher, disse, vai em paz, que a tua filha está sã. Lá em Atos também, querido, uma mulher que diz, eis aí os servos de Deus vivos, dos servos de Deus vivos. Ou seja, ela fazia adivinhações a respeito de Paulo. E quando Paulo repreendeu, querido, sai espírito adivinhador de dentro dessa mulher. Então, várias passagens nós vimos, querido, o que acontece com uma pessoa que ela é atormentada por demônios. Mas a partir do momento que tu tem encontro com Cristo, querido, você recebe um novo espírito, um espírito de paz, um espírito de mansidão, um espírito de alegria, querido. Um espírito que vai te mostrar a verdade, um espírito que vai te fortalecer, que vai te dar graça, amor, alegria, paz no coração. Esse é o Espírito Santo, porque só Ele, querido, pode fazer isso por mim e por você. Só Ele pode trazer, querido, a alegria verdadeira em nossos corações. Então aqui, querido, ele está relatando que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos e repouso. No verso 43 ele vai dizer, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, tendo voltado encontro vazia, varrida, ornamentada. É por isso que nós temos que estar, querido, preparados. É por isso que nós temos que estar, querido, vigiando o tempo todo. A palavra de Deus diz em Mateus 10:12, querido, para você que está de pé, cuidado para que não caia. Porque, querido, ele está dizendo, e é sério, esse verso 44, ele diz que quando o Espírito de Deus ele não está mais sobre o homem, entendeu? Ele não está mais sobre ele, porém ele volta e veja o que? Vazia, ornamentada, querido, sem a presença do Espírito Santo. E ele traz contigo, no verso 45, ele traz consigo, querido, mais 7 espíritos piores do que ele, ou seja, o estado daquele homem ele se torna pior do que o primeiro, querido. Porque no primeiro estado, antes de aceitar Cristo, a pessoa tinha apenas um espírito que atormentava ela. Mas a partir do momento que tu entrega a tua vida para Cristo, querido, esse espírito ele fica rondando, querido, pelo mundo, verificando onde repousar. Por quê? Porque ele foi expulso de dentro da casa dele, porque hoje nós somos morada de Cristo, mano. E a palavra de Deus diz que a partir do momento que você se afasta dos caminhos do Senhor, deixa de seguir Cristo, o Espírito